Olá, mais uma manhã se inicia e nós estamos aqui mais uma vez, podendo agradecer a Deus por mais um dia, né? Talvez muitos não tiveram a mesma oportunidade que eu e que você. Então, por mais que outras situações na nossa vida, várias áreas da nossa vida não estejam bem, mas nós ainda estamos aqui. Então há um propósito para todas as coisas, há um propósito para tudo. Basta a gente parar e analisar o que está acontecendo, fazer uma retrospectiva da sua vida. Alguma coisa está errado? Tá. Então vamos analisar lá atrás, começa lá atrás, onde você vem errando. Para quê? Para que você possa levantar, para que você possa entender aonde que você caiu, aonde você começou a errar, aonde que as coisas começaram a dar errado, para ver se você consegue, e você vai conseguir, pode ter certeza, se erguer. Beleza? Então, graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Cada dia que amanhece é uma oportunidade que eu e você tem de ser uma pessoa melhor. Melhor em tudo. O melhor marido, o melhor namorado, o melhor patrão, o melhor funcionário, o melhor servo de Deus, de ser uma pessoa melhor. Todos os dias é como se você tivesse se na sua vida acrescentasse um crédito de vida, vamos dizer assim, e você tivesse uma nova oportunidade de fazer o melhor, tudo aquilo que você fez ontem. Ontem você acha que seu dia foi bom? Você foi uma pessoa boa? Foi? Que bom, graças a Deus. Você está tendo a oportunidade hoje. Agora nesse momento é 7h14 mais ou menos. Tá começando o dia. Hoje você vai ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Se ontem você achou que você foi bem, que você foi uma boa pessoa, hoje você está tendo uma oportunidade de quê? De ser melhor ainda. Beleza? Bom, eu queria compartilhar com vocês uma breve reflexão aqui da palavra de Deus. Está em Deuteronômio, no capítulo 8, que vai falar assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, o seu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Amém? Amém. Quem tiver a oportunidade de ler, que é bem bacana esse Deuteronômio 8. É interessante aqui que Deus está tratando com o povo, né? Para que ele guarde os mandamentos que Deus está dando. Por quê? Porque chega o momento de eles entrar na terra prometida, certo? Chega o momento de eles entrar. Então, Deus está falando para eles assim, ó, guarda os mandamentos, né? Porque muitas coisas eu fiz. Eu dei o alimento para vocês, né? Suas roupas não se rasgaram, não envelheciam. Imagina que a gente usa uma calça aí, a gente nem usa todo dia, mas você usa uma calça, você vai trabalhar com ela, você usa ela 2 vezes por semana, coisa de 1 ano, às vezes menos que isso, dependendo da qualidade da calça, ela já estraga. E tá falando aqui, ó, que as suas vestes não envelheciam.
Às vezes a gente anda um pouquinho, tem uma mosca meio que... Às vezes a gente anda um pouquinho e já estraga, o pé incha, o chinelo estraga e nada disso aconteceu. E Deus está falando assim que ele deu o maná que ninguém conhecia, eles não conheciam o maná. Eu não fiz um estudo assim para saber concretamente o que é o maná, mas vindo de Deus é uma coisa maravilhosa, é um alimento maravilhoso que Deus proveu para esse povo aqui, ó. Deus era provedor de tudo na vida dele, e assim ele é na minha e na sua. Ainda que a gente financeiramente a gente fique meio precário, entendeu? Deus nunca vai deixar faltar o alimento para você, que é o principal para você se alimentar, né? E a palavra está falando aqui, ó, nem de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus, né? Jesus cita isso quando ele é tentado por Satanás. Jesus está com fome. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus está com fome e Satanás vai tentar Jesus. E Jesus fala assim, ei, nem só de pão viverá o homem, né? Satanás fala assim, ei, transforma essas pedras em pão, já que você é o rei, que você é o filho de Deus. O que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem. Você sabe o que é interessante nesse trecho também? Que assim, ó, a gente vê que são as nossas escolhas que fazem o nosso destino, o nosso futuro. Muitas vezes as coisas não estão certas na nossa vida, não é porque Deus está fazendo, não. É porque você está colhendo aquilo que você plantou. Se você plantou, um exemplo clássico, se você plantou abacaxi, você não vai colher melancia, você não vai colher morango, você vai colher abacaxi. Tudo depende do que você tem escolhido para sua vida, tudo que você tem montado, tem estruturado, o palco que você tem estruturado para você. O que está acontecendo hoje na sua vida é o que você estruturou. Se tá bom, é porque você fez um bom plantio. Se tá ruim, é porque o seu plantio não foi bom. Você está colhendo aquilo que você plantou durante a sua vida. E é interessante que Deus está falando aqui para esse povo. Ó, conforme o que eu te ensinei, se dedique a obedecer, porque o que importa é a obediência a Deus. O que importa é você obedecer aquilo que Deus pede para você. Aquele povo era para eles terem entrado na terra muito mais cedo. Era para eles ser abençoados muito mais cedo. Mas eles mesmo atrasaram a sua bênção. Por reclamar, criticar Deus, tudo Deus fazia e acontecia na vida deles. Imagina a coluna de fogo durante a noite. E a nuvem durante o dia. No deserto, gente. Não, imagina aqui, não precisa ser no deserto não, pode ser aqui na rua. Digamos que você vai andar aqui e tá aquele sol quente, Deus vai e coloca uma nuvem sobre você ali para o sol não te queimar. Imagina isso no deserto, não tem nada no deserto, gente. Não tem nada. Mas eu vou te falar uma coisa. Não tem nada, se você for hoje no deserto lá, não vai ter nada não. Mas só que esse deserto que Deus quer falar pra gente aqui, ó, que deserto não é lugar de morada não. Aprendemos isso no culto ontem, né? Aprendemos isso no culto ontem, que o deserto ele não é morada. O deserto ele é passagem. E o tempo que você vai ficar no deserto, quem determina é você. Ah, Bruno, é Deus, você tá errado. Não, é você. É você. Porque o deserto ele nada mais é do que uma prova. O deserto nada mais ele é do que uma prova, um momento ali que Deus está te testando. Deus, ele está falando aqui na palavra dele aqui, ó, que ele deixou você, ó, Deus, ele te humilhou, te deixou passar frio. Para quê? Para ver onde que estava o seu coração. E muitas vezes o nosso coração ele está naquilo que Deus nos dá. Não está verdadeiramente em Deus. Não está verdadeiramente em obedecer a Deus, obedecer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se quando você fala assim que algo é bom, é porque você tem um conhecimento que isso é bom. Um bom vindo de você, que muitas vezes uma coisa boa vindo da gente, lá no futuro a gente vê que não era tão bom assim. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
Imagina a vontade de Deus como que é então. Porque Deus ele é perfeito. Se Deus falar assim é bom, é porque realmente é bom. Você não tem noção. É porque é bom. Creia em Deus. Espere em Deus. Muitas vezes nós somos muito apressados. Deus promete algo pra gente e a gente já espera que isso seja daqui a 2 minutos. Eu espero que... Deus prometeu. Um exemplo aqui. Vamos falar sobre uma coisa que mais incomoda hoje o ser humano, que mais turba o coração do ser humano, é em relação à prosperidade, vamos falar aqui. Porque quando fala de prosperidade, as pessoas colocam Deus fora, mas Deus não, Deus ele quer que você seja próspero. Sim ou não? Sim, com certeza. Ele falou para você viver o melhor dessa terra aqui, ó, é para você viver o melhor. Se você não está vivendo o melhor, não é culpa de Deus. Mas Deus ele coloca o povo aqui, para testar o coração. Ele coloca o povo aqui para... Deus ele quer que você seja próspero. Mas você atrasa a sua bênção. Ele quer te dar o melhor. Falando de prosperidade aqui, ó, a gente vê que José, como que foi para José? Deus deu uma promessa para José. Um exemplo aqui, eu vou usar as minhas palavras para que você entenda melhor. Deus falou para José, ele não falou isso, tá, gente? Estou usando as minhas palavras. José, você vai ser governador do Egito, certo? Beleza. Mas só que teve uma questãozinha aí, ó, nessa caminhada, nesse percurso. Foi fácil para José? Não foi. Imagina se José tivesse sido governador do Egito na idade que ele tinha, que eu não me recordo direito, mas eram uns 14, se eu não me engano, 16, 17 anos por aí. A gente olha lá no capítulo 37 de Gênesis, que vai falar certinho, não estou bem lembrado para falar para vocês. Mas José, aproximadamente uns 15, 16 anos que durou, que foi o percurso para que José chegasse naquela bênção que Deus prometeu para ele. Imagina que Deus tivesse falado, José, você vai ser governador do Egito, beleza? Beleza, Deus, maravilha. Tá. Mas teve um processo aí. José foi jogado num buraco com seus irmãos. Os irmãos quase mataram ele. Ele foi jogado num buraco. Foi vendido como escravo. Depois foi para casa de Potifar, que era um chefe lá um chefe de guarda. E lá ele era administrador da casa de Potifar, ele administrava tudo que Potifar tinha, porque a Bíblia fala assim que tudo onde Moisés pisava era abençoado. Você sabe por quê? Porque você não vê em momento nenhum José reclamando da situação onde ele é colocado. Você sabe por quê? Porque ele estava de olho não no momento, ele estava de olho no futuro. Ele estava de olho na promessa de Deus. Você tem colocado o seu olho na promessa que Deus tem te falado? Ou você tem reclamado todos os dias até chegar nessa promessa? Porque se você tem reclamado, vai demorar 40, 60. E talvez não aconteça com você, aconteça com seu descendente. Você sabe por quê? Porque Deus prometeu. Pode ser que se cumpra na sua vida ou na vida da sua família, do seu filho. Mas só que se você entender o que Deus está falando na palavra dele, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Porque a partir desse momento você vai entender que há um percurso, há uma caminhada até a sua bênção. E você precisa ser fiel, você precisa ser obediente. E você não pode esquecer, igual Deus está falando aqui, ó. É para você lembrar, Deus está falando nessa palavra de Deuteronômio. É para você lembrar de tudo que aconteceu com o seu antepassado, de lembrar que muitos dele tiveram a promessa, mas não foram cumpridos especificamente na vida deles, mas sim em outra geração, porque eles eram desobedientes. Eles foram desobedientes. Então muitos morreram no meio do caminho. Eles ficaram dando volta na terra prometida, mas não entraram. Deus não permitiu. Por quê? Porque não entra. A promessa é para aquele que não reclama. A promessa é para aquele que tem coragem. A promessa é para aquele que, independente das situações, tem na memória tudo que Deus fez por você, tudo que Deus fez na sua vida. José ele foi governador do Egito.
Ele governou no Egito, ele teve uma trajetória linda, a trajetória de José, né? Um homem que foi vendido, traído pelos irmãos, foi vendido, virou escravo, foi para a casa de Potifar, a mulher de Potifar injustiçou ele, né? Ela queria algo com ele, ele não quis, por quê? Porque ele falou assim: ei, como que eu posso desanimar o coração de Deus? Imagina, apesar de ele ser lá, ele tá como administrador, ele era escravo. Era como se ele fosse um escravo, sim. Tanto que depois, quando quando ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, Potifar colocou ele na onde? Na prisão. Onde na prisão também ele foi abençoado, porque ele tinha a chave. Ele tinha a chave da prisão. E é interessante que depois da prisão ele continuou fazendo aquilo que Deus deu para ele, o dom dele, porque ele entendia que aquele dom era dele, mas quem deu foi Deus. O que você tem foi Deus que te deu. Então usa o dom que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem. O pouco que você tem dá para você ajudar alguém que não tem nada. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de tudo. E José, ele usou o dom que ele tinha, tanto que foi esse dom que levou ele lá para perto do rei, né? Foi com copeiro e com padeiro. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas por algum momento que não dá certo, a gente começa a murmurar, começa a reclamar e as coisas não dão certo. Deus está falando aqui em Deuteronômio, ó, ei, você vai entrar em uma terra que eu prometi a seus pais. Mas lembra do que eu dei para seus pais, lembra do que eles viveram. Só que lembra também que nem só de pão viverá o homem. Você sabe o que Deus está falando? Aqui não está falando só de pão, alimento não, aqui a comida. Ele está falando de tudo. Você sabe o que é o pão? É um emprego que você não tem. Você sabe o que é o pão? É talvez uma amizade que você não tem. Todas essas coisas físicas são o pão. Mas Deus está falando aqui que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem do Senhor. Você pode não ter nada, mas se você tiver a palavra de Deus, você tem tudo. Porque se você tiver Deus, querido, se você tiver Deus, você tem tudo. Você tem tudo na sua vida. Então, não esqueça. Não esqueça de tudo que Deus fez. Tudo que Deus está fazendo. E tudo que Deus vai fazer ainda na sua vida. Porque, ó, o propósito de Deus na nossa vida é grande. Às vezes eu ficava meio assim quando as pessoas falavam pra mim, o propósito de Deus na sua vida. O primeiro que falou, eu falei, glória a Deus. Aí chegou outro e falou assim, nossa, Deus tem um grande plano na sua vida. Eu falava, amém. O terceiro, Deus tem um grande plano na sua vida. Eu falava, é? Aí o outro falou, e é verdade. Só que a gente imagina que o plano de Deus é rápido, é para ontem. Não. Deus vai te testar também. Pode ter certeza. Ele vai te testar. Para ver se o seu coração está na face de Deus. Se o seu coração está no coração de Deus. Ou se o seu coração está nas mãos de Deus. Entendeu? Se seu coração está nas mãos, naquilo que Deus pode fazer. Se você está pensando simplesmente naquilo que Deus pode fazer. Ou se você está pensando também em outras pessoas. Porque o seu propósito, ele cresce quando você começa a ajudar outras pessoas. Começa a orar em prol de outras pessoas também, que Deus vai te abençoar automaticamente. Né? Se meu povo orar, né? Se meu povo orar uns pelos outros, eu sararei a terra, né? Curarei suas feridas. Está escrito isso. Então, eu não sei de que forma você está vivendo, não sei de que forma está a sua vida, não. Mas medita no livro dessa lei. Medita dia e noite. Para que realmente você tenha vida. E vida com abundância. Este livro aqui, ó. Ele é maravilhoso. Gente, eu já falei aqui, eu não entendo como que uma pessoa não aceita Jesus. Aceitar Jesus é você viver perante esse livro aqui, é você tentar viver. Aí você fala, Bruno, então sua vida é mil maravilhas. Não, não é. Não é não. Mas ela é muito boa. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha maravilhosa e sou cheio de dívida, cheio de conta. Assim como você. Mas só que a gente tem duas escolhas. Ou você vive reclamando das coisas,
ou você faz alguma coisa para que melhore. E eu gosto de pensar assim, que eu sempre posso melhorar de alguma forma. Sempre eu tenho a opção de fazer alguma coisa para melhorar. E se você reclamar, não vai mudar em nada. Se você chorar, não vai reclamar em nada. Se é para chorar, chora nos pés do Senhor. Se é para reclamar, quer reclamar? Reclama de joelho, orando, falando com Deus, pedindo orientação para Ele. Quem é com Deus pode ter certeza que é mais feliz. Sabe por quê? Porque em meio a todas as turbulências que tem a sua vida, tem Deus do seu lado para te ajudar. E Ele te ajuda. Este livro aqui, ó, ele fala de tudo. Você quer ser dono de alguma coisa e você não tem conhecimento. Aqui fala de tudo, ó. A Bíblia fala de tudo. Provérbios, livro da sabedoria. O temor da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E não é temor de Deus, não é ter medo de Deus esse temor aqui. Esse temor aqui é obediência, é obedecer o que está escrito ali, ó. Olha só, você quer sabedoria? Olha a sabedoria aqui. Quer sabedoria? Em Lucas. Agora eu não estou lembrado do versículo. Mas olha só que sabedoria. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta antes para ver se você tem condição de terminar? Para que quando você começar e não conseguir terminar, venham outras pessoas e zombe de você. Olha só, é sabedoria ou não é? Muitas vezes nós é assim, nós começa algo e não termina. Por quê? Porque você nem calculou se você ia terminar. Depois as outras pessoas começam a rir de você, porque no mundo tá assim. Para te ajudar tem poucos, mas para te criticar tem muito. Para te criticar tem um monte. E muitas vezes você foca naquele que critica você. E deixa eu te falar algo. Esse pouco que te ajuda, esse pouco que te ajuda, é os que vão te levantar, é os que vão te ajudar. Foca nesse. O nosso problema é que muitas vezes nós focamos naqueles que não podem nos ajudar. Eu fico chateado porque tem pessoas que criticam. O irmão ali criticou, o fulano de tal criticou. Olha só, e quem que é? E só teve um ali que falou bem. Que bom, então vamos focar nesse, vamos focar nesse. Porque esse que criticou, ele tá criticando, então pega assim a crítica dele, enrola no papel e joga no lixo. E pega essa pessoa aí que falou não, que te deu força, caminha junto com ela. Porque você tem que caminhar com pessoas que te levam para cima. Não ser oportunista, não, é querer, como que fala? Então você está sendo interesseiro. Não é isso não. Mas você tem que estar perto de pessoas que te erguem, não de pessoas que te colocam lá embaixo, te diminuem. Deus é assim, Deus ele só vai te levantar. É isso aí, tá? Mas então, que essa palavra possa tocar no coração de vocês e que você possa fazer uma diferença na vida de vocês. E juntos a gente, igual política, né? Juntos a gente é mais forte. 1 mais 1 é 2. Isso é óbvio, né? E aí vai. Se esse vídeo servir pra você de alguma coisa, pra mim já tá bom, tá ótimo. Você vai poder falar pra outro, e pra outro, e pra outro, e pra outro. Isso vai contagiando. É igual a alegria. Você começa a rir em um lugar, começa a olhar pra pessoa e rir, contagia. O que você faz contagia. O que você anda espalhando aí? Ainda mais se você é servo de Deus. O que você anda espalhando? E se você não é servo de Deus, seja servo de Deus agora. Declare para Jesus. Fala, Jesus, eu quero que você seja meu único e suficiente Salvador. Porque às vezes você tem tudo, mas se você não tiver Jesus, você não vai ter nada. É verdade, você vai conseguir tudo e seu coração vai ter um buraco lá, que vai precisar ainda ser preenchido. Sabe por quê? É porque falta Deus na sua vida. E se de repente a sua vida tá boa, você fala, não, minha vida tá boa, tá? Então coloca Deus nela pra você ver como que vai ficar melhor ainda. Você vai ter luta, vai, com certeza. Mas só que vai ter alguém lutando com você. Vai ter alguém lutando com você e depois ele luta por você. Ele luta com você quando você tá firme ele andando. E quando você não conseguir, ele vai lutar por você. Ele luta por mim e por você. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Você acha que ele não vai lutar por mim e por você?
Claro que vai, beleza? Mas eu espero que você tenha um ótimo dia, espero que Deus abençoe grandemente a sua vida. E tamo junto. Eu vou postar esse vídeo no YouTube, se vocês puderem curtir, curte lá e compartilha para que outras pessoas possam ver. E assim a gente vai espalhando, né, a palavra de Deus, vai espalhando o amor de Deus. Que vídeo de briguinha, né, as pessoas olham alguma coisa e começam... Já viu como que é? Eu tava olhando um negócio que postaram esses dias ali, uma brigazinha num trem lá. Não vai uma pessoa separar. Não vai uma. E um monte para filmar. E compartilham, compartilham. Então disso já tá cheio, né? Já tem muita gente para fazer isso. Então compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ver. De repente, essa palavra possa tocar no coração de alguém e possa mudar a vida de alguém. Beleza? Um forte abraço. Fica com Deus.